e agora nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus, amém? Nós estamos aí revezando, irmãos da igreja, com pastores de fora. Ontem foi uma bênção. Quem aqui não conseguiu vir ontem? Deixa eu ver, levanta a mão. Você perdeu, viu? Você perdeu. Eu confesso, irmãos, que eu nunca ouvi uma palavra sobre perdão da forma que foi falado. Não ouvi, até hoje, Então foi uma bênção, foi muito bom, ok? E é muito bom ouvir gente de fora, mas os melhores estão aqui. Amém, irmão? Os melhores estão nesta igreja, amém? E para trazer a palavra hoje, nessa quarta-feira, que já foi uma bênção aqui pela manhã, Foi uma bênção aqui de manhã, vai ser da mesma forma agora à noite, amém? Queria chamar aqui o pastor Wander, vem cá. Estenda as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Senhor Deus amado, Deus santo, Pai, nesse momento, ó Pai, nós colocamos a vida do teu filho agora nas tuas mãos. Que o Senhor o use de forma especial, de forma poderosa, para falar aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Que responsabilidade, meu Deus, amém. Mas quando Deus fala, aí verdadeiramente acontece um mover sobrenatural. Quando o homem fala, nada acontece. Eu creio que em nome de Jesus, nessa noite eu serei boca do Senhor neste altar, amém? Porque o homem não tem nada para acrescentar, mas Deus pode acrescentar. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 2. Josué, capítulo 2. Josué capítulo 2, a partir do versículo 1. Amém? O pastor já orou, mas eu quero orar mais uma vez, antes de nós lermos a palavra. Feche os teus olhos mais uma vez. Grande Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, ó Deus, que nos traz o verdadeiro entendimento das tuas Escrituras. Pai, nós damos total liberdade ao agir do Teu Espírito Santo. Pai, que Ele venha mais uma vez falar, ó Deus, aos nossos corações, como foi dito aqui. Deus, não o que nós queremos ouvir. Não estamos aqui para ter o nosso ego, Deus, massageado. Mas estamos aqui porque queremos mudança de vida. Deus, só o Espírito Santo do Senhor nos conhece. Assim como diz, ó Deus, o salmista, o Senhor nos sonda. Tu sabes, ó Deus, o que nós precisamos ouvir. Fala, Deus, com cada um aqui, como se fosse a única pessoa neste lugar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Diz assim: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Então foram e entraram na casa de uma chamada Raabe. E qual que era a ocupação dessa mulher? Ela era uma prostituta. Pode assentar no seu lugar. Nessa noite eu quero estar falando, o nosso tema é coragem para sonhar e coragem para realizar. Quem tem sonhos aqui? Amém, todo mundo tem sonho. Mas eu não quero nessa noite falar daquele sonho involuntário. Quando o pastor Wander pegou a Bíblia para pregar e foi passado o tema,
A primeira pessoa que me veio à mente, aí foi um homem pensando, a primeira pessoa que me veio à mente, eu vou pregar sobre José. Deus também te revelou isso. Mas aí foi o pastor Wander, não foi Deus. Mas José, todos os sonhos de José foram sonhos involuntários, sonhos que se tem quando está dormindo. Eram revelações daquilo que Deus ia fazer na vida de José. Era um presságio do que iria acontecer. Então ele não tinha controle sobre aqueles sonhos. Mas eu quero falar nessa noite sobre os sonhos que nós sonhamos enquanto nós estamos acordados. Todo mundo aqui tem sonhos. E quem é corajoso? Nessa noite nós vamos falar sobre coragem para sonhar e realizar sonhos. Mas talvez você vai ficar um pouquinho decepcionado, porque eu não vou falar sobre os seus sonhos. Eu vou falar sobre os sonhos de Deus. Porque eu tenho aprendido que quem tem coragem de sonhar e realizar os sonhos de Deus, Deus realiza os seus sonhos. Antes de chegar nesse momento em que Josué então passa a ser o novo líder da nação de Israel, ele teve um antecessor, e o nome desse homem era Moisés, o maior de todos os líderes da Bíblia. Acho que a grande maioria que ao chegar no céu, a primeira pessoa que vai querer conhecer, a grande maioria, é Moisés. Passando por tudo aquilo que ele passou no deserto, ele não perdeu a sua paciência. A Bíblia diz que era o homem mais calmo de toda a terra. Antes de chegar nesse momento, a Bíblia diz que Moisés estava num lugar feliz. Moisés se casou, Moisés iria herdar todas as riquezas do seu sogro. Então Moisés estava com a sua vida arrumada e com os seus sonhos todos já projetados. Vamos ter vários meninos, vamos cuidar do gado. E de repente, Deus chama Moisés para uma grande missão. Libertar e conduzir todo aquele povo pelo deserto por 40 anos. Esse sonho é do sonho de Moisés? Esse sonho é do sonho de Deus. Então Moisés teve coragem para sonhar os sonhos de Deus. Então eles tinham os sonhos alinhados. E Moisés passou por todo o deserto, carregando aquele povo, conduzindo aquele povo, chegando a ponto de colocar quase a sua salvação em risco em defesa daquele povo. Porque quem decide sonhar os sonhos de Deus precisa ter coragem para que esses sonhos sejam realizados. E Moisés, então, chega ao final da sua vida, próximo ao Rio Jordão, num lugar maravilhoso chamado a colina do Monte Nebo. Nós estivemos lá, foi um dos momentos mais agradáveis da nossa viagem a Israel. Quando você for a Israel, não deixe de visitar o Monte Nebo. Foi o último lugar em que Moisés falou com Deus. Depois ali, Deus o levou aos céus. Então Moisés, depois de conduzir todo o povo até aquele lugar, próximo ao Rio Jordão, próximo a Jericó, Moisés vai aos céus. Então Josué assume o lugar de Moisés. Pois Josué também tinha os seus sonhos, Josué também tinha os seus projetos. Mas enquanto Moisés estava no monte, recebendo a revelação de Deus, ali estava Josué. Enquanto Moisés estava na tenda, nas portas da tenda, ali estava Josué. Porque Josué entendeu que primeiro são os sonhos de Deus e depois os nossos sonhos. Quantos sonhos Josué teve que abrir mão para viver, para sonhar os sonhos de Deus? Então, quando Josué chega às margens do Rio Jordão, próximo de atravessar, e aí sim eles chegariam à Terra Santa, ao lugar tão sonhado, ao lugar que Moisés sonhou, ao lugar que Josué havia sonhado. Quando eles chegam ali, Deus dá uma ordem a Josué. Fala: Josué, mande
2 espias até a cidade de Jericó, para que eles possam conhecer e trazer informação a respeito de tudo o que acontece naquela cidade. Então Josué manda os 2 espias e eles chegam até a casa de Raabe. Raabe era prostituta, uma meretriz. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, e fala sobre sonhos, eu fiquei me perguntando, Deus, com o que sonha uma mulher? Qual que são as aspirações? O que uma mulher sonha? Uma mulher sonha em ter um marido, em constituir uma família, porque uma das maiores vergonhas das mulheres naquela época, ela não gerar, ela não ter filho, era uma maldição não ter filho. Mas ela não tinha filho porque ela era estéril. Mas ela não tinha filhos porque ela não podia sonhar com filhos. Porque imagina o marido de uma prostituta. Quando esse marido sair na rua, todos vão falar que ele é o marido de uma prostituta. Então Raabe não podia sonhar com isso. Raabe não podia sonhar, de repente ela até sonhou em ter filhos, mas ela não podia realizar e não podia ter coragem para realizar esse sonho. Porque imagina o filho de uma prostituta. O menino ia sair na rua e todo mundo falar, ali vai o filho da prostituta. Então Raabe não podia ter esses sonhos. A Bíblia diz que quando os espias entram dentro da casa de Raabe, assim que eles entram, Raabe sabe quem eram aqueles homens. E ela começa a conversar com aqueles homens e lembrar aos homens que andavam com Deus sobre as maravilhas que os Deus de Israel fez. Então Raabe começa a falar com aqueles espias, olha, eu sei o que vocês estão fazendo aqui. Os homens não precisaram dizer nada. Eu sei o que vocês estão fazendo aqui. E outra coisa, além de mim, toda a cidade sabe o que vocês vieram fazer aqui. Vocês vieram nos destruir. Não é verdade? Vocês vieram acabar conosco. Porque eu conheço o seu Deus. Eu sei que o seu Deus secou o mar para que vocês passassem por ele. Eu sei de todos os reis que o seu Deus destruiu. Eu sei que o seu Deus, durante esses 40 anos, alimentou vocês com pão que caía do céu, com carne que caía do céu. Não precisava nem do baby beef. O baby beef ia até o povo. Porque eu conheço o que o seu Deus faz. E eu fico me imaginando na posição daqueles espias, ouvindo a mulher falar tanta coisa. Eu imagino que eles devem, puxa, eu já havia me esquecido que Deus havia feito. Puxa, disso eu não lembrava. Eu sei que o teu Deus transformou a água amarga em água doce. Aquela mulher começou a relatar todas as coisas que Deus fez. E aqueles espias não precisavam dizer nada, porque ela sabia que ela estava vivendo uma vida promíscua, que aquela nação toda seria destruída, porque esse era a missão, essa era a missão do povo de Deus, destruir todas as nações pagãs que estavam no caminho. Aquela mulher que era ímpia, sabia de todos os feitos de Deus, mas talvez muitos daqueles feitos os espias haviam esquecido. Você tem se lembrado de tudo o que Deus fez? Ou na primeira dificuldade, quantos sonhos você abandonou? Porque você esqueceu quem é o Deus que você serve. A palavra de Deus diz que nós precisamos trazer à lembrança aquilo que nos traz esperança. Por isso muitos sonhos aqui foram enterrados. Porque você olhou a primeira dificuldade e esqueceu qual é o tamanho do teu Deus. E por isso está tudo aqui registrado, para que você possa ler, para que você possa se lembrar de tudo que Deus fez. Nós precisamos trazer a lembrança. Aquela mulher sabia, talvez aqueles espias já estivessem esquecido de tudo aquilo. E depois que ela falou tudo isso, os espias não precisaram dizer nada.
O rei manda, sabendo que aqueles homens ali estavam, e a própria Raabe disse: todos nós estamos apavorados, porque nós sabemos o poder que há no nome do Deus de Israel. Nós sabemos, a cidade sabe, a cidade está apavorada, porque todos sabem que ninguém pode barrar os sonhos do Senhor, ninguém pode impedir que os sonhos do Senhor aconteçam. E o rei manda então homens até a casa daquela prostituta e fala: Raabe, nós sabemos que existem aqui espias de Israel e eles vieram ver como é a nossa cidade. E Raabe manda os espias esconderem em cima do telhado. No meio do mato, ela manda eles se esconderem. E Raabe então mente. Ela chega para os soldados e fala: olha, realmente eles estiveram aqui. Eles estiveram. E vieram saber a respeito do nosso reino. Vieram realmente fiscalizar. Mas eles fugiram, eles já foram embora. E outra, se vocês saírem correndo agora, vocês vão alcançar, que eles acabaram de sair daqui. Vocês vão pegar eles ainda no caminho. Só que os homens estavam escondidos no telhado. E aí talvez você possa pensar: ué, mas Deus é conivente com essa mentira? Deus concorda com essa mentira? Não, Deus não concorda com mentira. E ainda que aqueles soldados soubessem que aqueles homens estavam ali, Deus daria livramento àqueles homens. Porque assim foi lá em Sodoma e Gomorra, quando os anjos do Senhor estiveram ali. E aqueles homens eram mensageiros de Deus. Eles eram anjos do Senhor. Mas Raabe era uma prostituta. Ela era ímpia, pecadora. Então tudo que se espera de um pecador é que ele tenha atitudes de um pecador. Então era compreensível o que ela estava fazendo. Por mais que ela conhecesse a história do Deus de Israel, ela não tinha experiência com o Deus de Israel. Ela só conhecia de ouvir falar. Então tudo que se espera de um ímpio é que ele tenha atitudes de um ímpio. Assim como tudo que se espera de alguém que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus é que tenha atitudes de um cristão. Raabe estava fazendo o que ela sabia, o que ela foi preparada para fazer durante toda a sua vida. O que se espera de um ímpio é que ele tenha atitude de um ímpio. O que se espera do povo de Deus é que ele tenha atitude como povo de Deus. Então aqueles homens ficam escondidos, e a Bíblia diz que eles passam ali uma noite. Ficaram quanto tempo na casa de Raabe? Uma noite. E Raabe fala: pronto, os soldados foram embora. Agora vocês vão descer pela janela. O muro era alto, tinha aproximadamente de 6 a 8 metros. A Bíblia diz que Raabe colocou uma corda sobre a janela, e por aquela janela os homens desceram. Antes deles irem embora, Raabe falou: olha, vocês vão ficar escondidos na montanha por 3 dias, até os soldados pararem de buscar vocês. Vão ficar por quanto tempo escondido? 3. Ficaram quanto tempo na casa de Raabe? 1 mais 3? 4. Antes de descerem, ela pediu mais uma coisa. Ela falou outra coisa. Raabe aproveitava as oportunidades que Deus colocava. Raabe aproveitou as oportunidades. Já que esses homens estão aqui, correm risco de morrer, estão precisando de mim, mas eu preciso desses homens, porque eu tenho um sonho a ser realizado. E esses homens aqui são mensageiros do Deus Todo-Poderoso, que fez todas aquelas coisas. Então eu vou aproveitar a oportunidade. Já que Deus está aqui representado por estes homens, eu vou aproveitar a oportunidade. Aproveitar as oportunidades. A Raabe fala para eles: olha, eu vou te pedir uma coisa. Eu não vou entregar vocês, mas nós vamos fazer aqui uma aliança. Me prometam que quando vocês vierem para destruir a cidade, vocês vão poupar
os meus pais. E os soldados, ok, seus pais serão poupados. Vocês vão poupar os meus irmãos. Os soldados, ok, é justo. E vocês vão poupar as minhas irmãs. Os pais, os irmãos e as irmãs. O que Raabe pediu para ela? O que Raabe pediu para ela? Nada. Primeiro é o reino. Ela guardou aqueles homens que estavam ali. Primeiro o reino. E a família. Primeiro o reino. E a família. Toda a família já estava segura. Ela se preocupou primeiro com a sua família. E os homens, então, desceram e foram embora. Raabe tinha a promessa de que ela e toda a sua família seria salva, mas ela não estava preocupada com ela. Ela não pediu nada para ela. Ela era uma profissional do sexo. Ela vivia de dinheiro. Ela podia ter pedido tesouros. Vou pedir a minha aposentadoria. A grande maioria daquelas mulheres ia para a prostituição porque não tinha um produto para vender, não tinha trabalho para todas, então precisavam vender o corpo. Raabe podia ter pedido a aposentadoria dela. Eu quero tesouros. E Josué daria. Ela poderia se aposentar naquele momento e nunca mais precisar daquela vida. Mas naquele momento, ela se preocupou com a família. Onde está a sua família? Porque a sua família é sonho de Deus. Onde estão os seus amigos? Hoje eu trouxe um amigo meu da adolescência aqui, Eduardo. Onde estão os seus amigos? Onde está a sua família? Onde estão? Eles desceram e foram embora. Ficaram quanto tempo na casa de Raabe? Quanto tempo escondido na montanha? 3 dias. Aí os espias falam para Raabe, Raabe, para a gente selar essa aliança, para que quando nós viermos invadir Jericó, ninguém destrua a sua casa ou a sua família, você vai colocar uma marca na sua janela. A Bíblia diz que ela pega uma fita vermelha e coloca na sua janela. Era uma fita vermelha comum, igual essa aqui dos bombeiros, que suporta até 300 toneladas. Não vou testar, mas confio no pastor Alisson. Uma corda comum. Comum. Colocar uma fita na janela. Eu falei, Deus, uma fita na janela? Que marca de aliança é essa? Porque eles fizeram ali uma aliança. E os homens falaram, por nossa vida, nós juramos que toda a sua família será salva, por nós. E aí nós vamos colocar uma fita para marcar isso. Só que a Bíblia é linda, eu amo a palavra do Senhor, porque ela é linda nos detalhes. Aí a Bíblia diz que a fita era vermelha, Mateus. Vermelha. Só que vermelho, nós temos vários tons de vermelho. Está aqui o nosso especialista em cores, o Felipe. Vermelho claro, vermelho escuro. E qual outro vermelho, Felipe? Bonino, que também é uma derivação do vermelho. Só que a Bíblia é maravilhosa, é linda. Jesus é lindo. Não era uma fita vermelha comum. Era uma fita vermelha escarlata ou escarlate. Para ser mais claro, uma fita vermelha carmesim. Todas as vezes que se falava vermelho, carmesim ou escarlate, se lembrava do sangue, porque era uma fita da cor do sangue. 40 anos atrás, lá no Egito, Deus manda o povo entrar para dentro das casas, matar um cordeiro que representava Jesus e aspergir e passar sobre os umbrais das portas e das janelas o sangue daquele cordeiro que representava o sangue de Jesus. O sangue do cordeiro foi derramado sobre as portas de Raabe e Raabe teve um verdadeiro encontro com Deus. Vermelho carmesim, que simboliza a salvação, os sonhos de Deus, os sonhos de Jesus. Foi por isso que ele veio ali. Naquela casa, uma prostituta,
Uma das mulheres, uma das profissões mais perversas, uma das mulheres mais desprezadas da sociedade. Ela teve um encontro com Jesus. O sangue de Jesus foi derramado sobre os portais daquela casa, sobre os umbrais. Jesus estava nessa aliança. Houve ali uma aliança que foi selada pelo sangue, o sangue de Jesus. E os espias falaram algo muito importante para aquela mulher. Falaram: olha, nós temos um pacto com você. Todos que estiverem dentro dessa aliança, não da casa, porque as casas são destruídas, você muda de endereço, mas a aliança permanece para sempre. Todos que estiverem dentro dessa aliança, os espias dizem para aquela mulher: todos que estiverem dentro serão salvos. Não só a sua família, mas todos que estiverem dentro dessa aliança será salvo. Você tem uma aliança com Jesus, tem muita gente lá fora perdido, e esse é o sonho de Deus, que todos se salvem. E todos que estiverem dentro dessa aliança, e nós somos responsáveis por levar esta aliança. Todos que estiverem dentro da aliança serão salvos, porque este é o sonho de Deus, este é o sonho de Jesus, é por isso que Ele veio. E quem tem coragem para sonhar os sonhos de Deus, quem tem coragem para realizar os sonhos de Deus, Deus realiza os seus sonhos. Os homens vão para a montanha. Depois de 3 dias eles vão até Josué. Tem que correr, senão não dá tempo. Irmãos, está entendendo até aqui? Está claro? Então os homens voltam e falam: Josué, o povo está morrendo de medo, Josué. As notícias do nosso Deus chegaram primeiro. Então o povo está apavorado. Josué fica feliz, fala com Deus: Deus, já está todo mundo apavorado. Vai ser fácil. Vai ser fácil. Só que aí Deus dá uma ordem a Josué. Josué, vocês vão esperar mais 3 dias. Eles ficaram quanto tempo na casa de Raabe? 1 dia. Quanto tempo na montanha? 3 dias. Esperaram quantos dias? 3 mais 3 mais 1. 7 é o quê? A perfeição de Deus. É no meu tempo. Josué, é no meu tempo. É no meu tempo. Josué, vai ser feito assim. Primeiro, você vai pegar a Arca da Aliança. Quem está na filmagem aqui, até aqui embaixo, consegue me filmar? Não? Mas dá para... Então vem, pastor e pastora Lu, daqui mesmo, por favor. Eu falei de manhã, meu sonho é usar o pastor nisso aqui, ele sempre usa a gente, então vou usar ele e a Lu. Raíssa. Josué, Deus fala para Josué: Josué, primeiro, você vai pegar a arca. E você vai colocar a arca na mão do sacerdote. Tem sacerdote nesse lugar. Você vai colocar a arca na mão do sacerdote. Entendeu, Josué? Entendi. Josué, todos assentados. O sacerdote vai caminhar primeiro. O sacerdote vai à frente. A Bíblia diz que o sacerdote teria que caminhar por 2.000 côvados. O côvado é medido da ponta do dedo médio até o cotovelo. 2.000 vezes isso aqui. Cada côvado mede aproximadamente de 45 a 50 centímetros. Vezes 2.000, 1 quilômetro. Josué, os sacerdotes vão pegar a arca e vão caminhar, porque primeiro vai a presença de Deus. Primeiro vai a presença. Josué, depois que eles estiverem a 2.000 côvados de distância, aí o povo vai junto. Por que que Deus não permitiu que o povo andasse ao lado do sacerdote? Porque sabendo como você é ansioso, você ia passar à frente.
Você ia querer tomar o lugar de Deus. Muitas mulheres, muitas esposas aqui têm feito isso. É Deus que trabalha, é o Espírito Santo que convence. Aí ela tenta fazer do jeito dela, brigando, xingando. É porque é por ela. Sabe o que ela fez? Ela passou à frente. Se passar à frente, você vai fazer do seu jeito. Seu sonho nunca vai ser realizado. Porque Deus fala para Josué, para conquistar, o sacerdote tem que estar à frente. Queira ter um sacerdote na sua vida. E louvado seja Deus, nós temos sacerdotes aqui. Josué, você pode se achar o máximo, ele era o líder, mas você vai ficar 2000 côvados atrás. Porque por mais que você saiba, por mais que você tenha competência, tem sacerdote nesse lugar. Tem sacerdote. Você é o líder. Você é o líder. Mas quem ungir para sacerdote, para carregar a presença, é o sacerdote. Por que não podia ficar perto? Porque se é acelerado, você ia correr e tentar passar. Mas 1 quilômetro é difícil. 1 quilômetro é difícil. Obrigado, pastor. Obrigado, pastora. E aí eles caminham com a arca em direção a Jericó. Já estou quase terminando. E Deus fala algo para Josué de arrepiar. De arrepiar. Depois que Josué tomou essa chibatada, né, tem que ficar lá atrás. Deus fala algo para ele de arrepiar. Deus fala, Josué, recebe aí, meu irmão. Josué, eu farei maravilhas na sua vida. Coisas que homem nenhum viu. Para que fique claro que tem Deus neste lugar. Para que fique claro que tem Deus neste lugar. Para que todas as nações e todos os povos vejam que tem Deus neste lugar. E aí Josué começa a ver as maravilhas de Deus. A Bíblia diz que para o mar vermelho se abrir, Moisés precisou tocar. O Rio Jordão, a região onde está o Rio Jordão, onde nós mergulhamos por 7 vezes, eita maravilha. O Rio Jordão está numa região chamada de crescente fértil. Em uma determinada época do ano, o Rio Jordão transborda. Então as águas passam do leito do rio e vão a metros de distância. Para Moisés abrir o mar, ele precisou tocar. A Bíblia diz que antes do povo chegar no Jordão, quando os pés dele tocaram na água, na terra úmida da água que transbordava do Jordão, o rio se abriu. E o povo mais uma vez passou por terra seca. E então eles chegaram até a muralha. Toda a cidade seria destruída, mas o lugar de aliança, onde foi feita a aliança do Senhor, não é destruído. A aliança. Muitas pessoas saíram da aliança. Até conquistaram alguns sonhos. Posição, casa, carro. Muitas pessoas saíram e conquistaram. Também é bíblico, do suor do seu trabalho comerás e terás riquezas. Mas não tem alegria para usufruir aquilo. Mas aqueles que têm aliança conquistam e têm prazer, porque a família está junto e porque Deus está junto. E quando eles chegam para dar a volta no muro, acontece algo sobrenatural. Josué não sabia quais eram os planos de Deus. Deus não havia revelado até aquele momento. Se Josué não sabia, Raabe muito menos. Josué não sabia, Raabe muito menos. Deus não ia revelar ainda os sonhos para ela. Como seria, como aconteceria a destruição de Jericó. A Bíblia diz que depois das 7 voltas, todo o muro cai. Um muro de 8 metros de altura, por aproximadamente 4 a 6 metros de largura. Quem derrubou não foi homem, foi anjos. Quando o muro começou a ser derrubado, Raabe estava na casinha dela, que ficava onde? Em cima do muro. Raabe da janela olhando, ela começou a ver o muro do lado direito sendo destruído.
Ela olha na outra janelinha e vê o muro do lado esquerdo sendo destruído. O que passou no coração de Raabe, se fosse você? Deu ruim. Deu ruim. O muro todo caindo, pronto. Vai morrer todo mundo. A Bíblia diz que todo o muro caiu, mas a casa de Raabe não. Meu irmão, presta atenção nisso aqui. O muro inteiro e a casa de Raabe. Caiu aqui, caiu aqui. Aqui não. É como se alguém tivesse pego um instrumento cirúrgico, cortado o muro de um lado e do outro, separando e deixando uma fenda em cada lugar. Quando caiu a casa de Raabe, nem foi abalada. Porque quem tem aliança com o Senhor, os anjos não destroem. Quem tem aliança, quem sonha os sonhos do Senhor. Vou te pedir para orar, pastor. Para a gente orar. Te prepara, meu pastor. Com a precisão cirúrgica, Raabe foi salva, ela e toda a sua família. Quem sonha os sonhos de Deus? Deus cuida dos teus sonhos. E os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Não que você não possa sonhar, planejar, projetar. Mas primeiro aprenda. Primeiro vem os sonhos de Deus. Raabe era o quê? Uma prostituta. Raabe, toda a sua família foi salva. Qual que era o sonho de Raabe? Eu imagino, por ser mulher, ter uma família. Raabe vai até Israel. E ela conhece um tchuco lá. O nome dele era Salmão. Pelo nome, Salmão. E Maurício, ela se casa com Salmão. E ela tem um filho, Daniela. O filho de Salmão e Raabe se chama Boaz. E Boaz se casa com Ruth. Ruth era uma moabita. Raabe era uma prostituta, que era também moabita. Por quê? O que isso tem a ver, pastor? As duas eram iguais. Tem tempo? Tem. A nação de Moabe nasceu dentro de uma caverna. As duas filhas de Ló, vendo que toda a terra, na concepção delas, havia sido destruída, Sodoma e Gomorra, dentro da caverna elas tentam dar um jeitinho. Já que a humanidade foi toda destruída, que aquela era a humanidade que elas conheciam, a gente precisa dar um jeito. E as duas têm relação com o pai. De uma das filhas, da mais nova, nasce um homem chamado Moabe, que é o pai dos moabitas. Uma nação que nasceu debaixo de maldição. Além dela ser uma prostituta, ela era de uma nação maldita, de uma concepção feita por um incesto, relação de pai com filha. Tinha tudo para dar errado. Era o projeto de dar errado. Assim como talvez muitos de nós aqui, era um projeto para dar tudo errado. Ia ser um traficante, um maconheiro, um assassino. Talvez nem estivesse aqui. Era o projeto de dar tudo errado. Mas quando Jesus entra na história e quando tem aliança, Boaz se casa com Raabe, tem um filho chamado Boaz. Boaz se casa com Ruth. E Ruth é a bisavó de Davi. Raabe sonhou com a sua família. Ruth sonhou com a sua sogra. Ela podia abandonar a sogra, estava novinha, podia sair e se casar. A sogra estava velhinha, ia se dar mal, mas Ruth falou, não, Noemi, nós estamos juntos. Está mais fácil eu fazer esse sacrifício por você. Casar e levar a sogra. Era a hora que todo mundo queria se livrar. Não eu, porque eu amo a minha. Mas Ruth sonhou com a felicidade da sogra. Ela retribuiu tudo que a sogra foi. Elas amavam a sogra. Chegou a hora de provar. Chegou a hora de honrar.
Ruth honrou, a outra foi embora. Ruth sonhou. Rei Davi veio dessa linhagem. Ele sonhou, não em fazer a casa mais linda de todas para morar. Ele sonhou em fazer a casa mais linda para Deus morar. Porque ele queria Deus na vizinhança. Ele falou, Deus, eu quero construir uma casa para que o Senhor desça dos céus e seja o meu vizinho. Davi sonhou o sonho de Deus. Deus, eu quero uma casa. Davi, você não vai construir porque você matou muita gente e pecou, mas o teu filho vai. E por isso Davi foi reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque quem sonha os sonhos de Deus tem um coração igual ao de Deus e segundo o coração de Deus. E da linhagem de Davi veio Jesus, o maior de todos os sonhadores. Ele sonhou com a sua salvação por intermédio do sangue dele, que foi derramado naquela cruz. Uma prostituta, alguém que ninguém dava nada, teve a honra de estar citada na linhagem de Jesus. Por ser uma sonhadora, ela trouxe também a segunda mulher que teve o seu nome citado na genealogia de Jesus, Raabe e Ruth, duas moabitas, duas pecadoras, que quando fizeram a aliança com Deus, transformaram. Porque fracassado gera fracassado. Raabe era assim, e se viesse um filho, seria fracassado. Mas depois da aliança com Jesus, ela gerou o próprio Cristo. Amém, pastor? Glória a Deus. Quem trabalha para Deus, Deus trabalha para ele. Sonhos de Deus, que você vai fazer parte de uma história linda. Amém, meu irmão? Você crê nisso? Fala com o teu irmão aí, sonhos de Deus, meu irmão. Voltamos lá no Mateus 6,33. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém, meu irmão? Deus vai te... Raabe podia até sonhar com uma família, mas a família que ela gerou, que dela veio o Cristo, o Salvador da humanidade, eu duvido que ela sonhou. Deus faz infinitamente mais do que aquilo que a gente sonha e espera. E assim Ele vai fazer na minha vida, Ele vai fazer na tua vida. Fica em pé no teu lugar aí. Deus é bom. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir ao Senhor Deus. Aqui, ó. Está com o projeto aí? Aqui está o quê? Sonhos, projetos. Mas vamos falar com Deus nessa noite? Senhor, eu coloco em segundo plano. Me ajude a ser instrumento para realizar os teus sonhos nesta terra. Me capacita a realizar os teus projetos nessa terra. Porque dos meus, o Senhor cuida melhor do que eu mesmo. Então, se você puder, dobre o teu joelho aí, vamos falar com Deus. Vamos estar orando agora pelo nosso mês de maio. Oh, Deus, mês de maio, ora ao Senhor, peça ao Senhor, Deus, me abençoa nesse mês, que seja um mês de sonhos realizados. Senhor Deus amado, Deus santo, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agora como igreja, Deus, nos levantamos aqui, Deus, cheios de sonhos, Deus, cheio de sonhos para fazer, cheio de sonhos para realizar, Deus de poder e glória, mas nessa noite, nós colocamos, ó Pai, os nossos sonhos em segundo plano, nós colocamos os nossos sonhos em segundo plano, Deus, para que os teus sonhos sejam realizados, Pai, em nome de Jesus Cristo agora, Pai, nós declaramos, ó Deus, que os nossos sonhos, ó Pai amado, estão em segundo plano. Queremos ser instrumentos do Senhor, queremos ser
cooperadores dos teus sonhos, Pai. Deus amado, Deus santo, abençoe cada vida aqui nesta noite. Pai, abençoe aqui, Deus, ó Pai, o nosso mês de maio, Deus, o 5º dia desta campanha, Pai. Abençoe o mês de maio de cada um aqui nessa noite. Que seja o mês, Deus, de alegria. Que seja o mês de paz nesta casa e nesta família. Deus abençoe, Deus, cada lar aqui representado. O mês de maio, considerado o mês do casamento, o mês das noivas, o mês da família. Pai, por isso nós te pedimos, abençoe cada família aqui, Deus. Abençoe, Deus, com paz, com alegria. Que seja o mês de maio, Deus, de saúde nesta casa. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos toda enfermidade nesta casa. Pai, que nesta casa, Deus, tenha saúde. Que o teu filho aqui nessa noite, ele tenha um mês de maio saudável, Pai. Nós repreendemos toda enfermidade, nós repreendemos Covid, nós repreendemos gripe, nós repreendemos, ó Pai, o câncer, a AIDS, nós repreendemos problema de sinusite, bronquite, asma. Deus, seja qual for a enfermidade, nós repreendemos agora, pelo poder do nome de Jesus. Pai, que nesta casa, nesta vida, na vida do teu filho, Pai, ele tenha um mês de maio próspero, um mês de maio bem sucedido, um mês de maio próspero, Pai. Deus, que ele tenha comida farta na mesa, que ele tenha, Deus, a realização de sonhos, a reforma da casa, a compra do carro. Deus, em nome de Jesus, Pai, que esse mês de maio seja um mês produtivo, seja um mês de alegria nesta família, seja um mês de bênção, seja um mês de sucesso. Pai, em nome de Jesus, Pai, abençoe aqui, Deus, cada família representada, cada casa aqui representada. Pai, que nós tenhamos um mês de maio bem sucedido, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique em pé no teu lugar, segure aí o teu projeto de vida. Quem não tem projeto, coloque a mão no teu coração e declare assim: Senhor Jesus, eu te entrego os meus projetos, os meus sonhos. Senhor Jesus, me capacite a realizar os teus sonhos. Senhor Jesus, eu abro mão dos meus sonhos, para que os teus sonhos sejam concretizados, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Você tem coragem de abrir mão dos teus sonhos, para que os sonhos de Deus se realizem na tua vida? Amém? Querido, olha, e eu falo com toda a convicção, já abri mão de sonhos meus, pessoais, para viver os sonhos de Deus. E eu te falo com toda a convicção, não me arrependo nenhum instante, porque o que eu tenho hoje, de paz, de graça, de família, de relacionamento familiar com minha esposa, meu filho, o que eu tenho hoje, eu não conseguiria com os meus braços. É Deus. Então, cuide dos sonhos de Deus, que Deus cuida dos teus sonhos.